seu político está bombando nas redes sociais, cuidado, você pode estar caindo aí numa grande cilada. Sabe por quê? Existe um mito nas redes sociais de que presença digital e reputação são construídas a partir do número de seguidores. Ou seja, aquele político que tem uma taxa alta de seguidores, então quer dizer que está tudo bem com a comunicação dele e ele é o centro aí de referência para todos nós. E não é bem assim que funciona. Esse mito foi intensificado especialmente pelas empresas que fazem o ranking dos parlamentares. Por quê? Elas utilizam normalmente duas métricas para fazer essa análise, que são alcance e também o número de seguidores. Então, quem tem mais alcance e número de seguidores está no topo dessas listas. Algumas ainda quebram aí o galho e encaixam também nessas métricas o engajamento. Ou seja, fazem todas essas análises baseadas em 3 métricas: engajamento, alcance e número de seguidores. Só que isso é insuficiente para analisar se de fato a comunicação deste político está sendo assertiva e se ele está aí no caminho de ter um bom diálogo com os seguidores ou com aquelas pessoas que ele quer conquistar para apoiar a campanha dele no futuro. Isso acontece especialmente porque você pode ter uma postagem com milhares de curtidas, comentários, compartilhamentos e esse público não ser da sua região, não está morando na sua cidade e, pior ainda, não ser o público-alvo que você quer atingir. Então, essas curtidas, apesar de ter aí uma importância, porque ajuda a aumentar o teu alcance, distribui mais o seu conteúdo, ela não resolve na hora de criar uma estratégia digital. Você não consegue dialogar com as pessoas que você precisa conversar. Então, você acaba sendo palco, por assim dizer, de um grande político que fala com todo mundo, que está dialogando com todo mundo, mas aquele público que ele diz representar não se sente representado por ele, porque esse conteúdo não chega lá na ponta. E eu vou dar um exemplo que acontece muito, inclusive talvez aí até com o seu político. O cara tem lá uma postagem com 1000 curtidas, milhões de compartilhamentos. Mas quando você vai olhar exatamente quem são as pessoas que participaram daquela postagem, elas não são nem do estado daquele político. Então isso serve para quê? Para nada. Na eleição de 2018, a gente viu aí muita gente que bombava nas redes sociais ficar fora da eleição, ou seja, serem derrotados nas urnas, porque bombavam muito, especialmente fazendo das redes sociais um grande distribuidor de notícias. Ficava o tempo todo publicando aí o que acontecia, o que publicava no G1, na Folha, ou seja, virou um grande portal de notícias, mas não falava do trabalho do político, das ideias dele, da bandeira que ele defende. E isso impacta diretamente lá no eleitor e no seu seguidor. Não adianta fazer das redes sociais um palanque para atrair as pessoas e criar uma grande arena digital de debate se esse público não é o alvo da sua comunicação. Talvez um Instagram, por exemplo, com 1000 seguidores, seja muito mais relevante do que um com 100 mil. Porque se for 1000 pessoas que de fato são o seu público-alvo, vão se tornar apoiadores das suas causas, é muito mais importante e relevante nesse processo do que 1000 seguidores que não são do seu estado e que não têm interesse algum em votar em você um dia ou apoiar suas causas. Então esse é um alerta importante para você ter em conta na hora que for construir a sua estratégia de comunicação. Redes sociais não é só para ter curtida, é para dialogar, é para atrair as pessoas, para que você tenha mais intimidade com elas, é tornar aquele visitante da sua rede e um apoiador no futuro. E todo esse processo só é feito a partir do momento que você entrega conteúdo que faça sentido para essa pessoa. Não adianta nada você fazer uma postagem bombando, falando, por exemplo, do Enem, se o seu público-alvo está preocupado com creche na região dele, que são mulheres que estão aí com filhos pequenos. Tá vendo como você pode bombar num tema e não necessariamente isso tem a ver com o seu público-alvo? Esse é um bom exemplo e ele é muito rotineiro nas redes sociais. Inclusive, essa semana aconteceu um episódio muito engraçado que eu quero contar para vocês. Eu estava dialogando com um vereador e ele me disse assim: você viu como eu estou bombando? Eu disse: de fato, você cresceu aí na sua base de seguidores. Ele disse: não, você não está entendendo. Eu tinha 3 mil e agora eu tenho 20 mil. Isso em menos de 6 meses. Os meus conteúdos estão com um engajamento altíssimo. Eu disse: nossa, que interessante. Quantos são da sua cidade? Ele: não sei, mas isso não tem importância. Eu disse: não, importância tem porque você está aqui para representar um grupo de pessoas. Se essas pessoas não te acompanham nas redes sociais, claro que você não está fazendo uma comunicação assertiva, mesmo que aparentemente os números te mostrem que você está aí bombando nas redes sociais. Essa é uma cilada, pessoal, muito comum, porque
que nós estamos sendo induzidos ao erro ao pensar que número de seguidores, quantidades de curtidas vão solucionar déficits de comunicação, de estratégia, especialmente falhas no planejamento dos conteúdos. Então é por isso que hoje eu deixo esse grande alerta para você. Se liga, porque você pode estar bombando, mas para o público errado. Além disso, eu quero fazer um importante alerta. Não quer dizer que ter base extensa de seguidores e alcance não seja importante. Essas duas métricas, inclusive, vão te ajudar a distribuir esse conteúdo com mais facilidade. É claro que é importante aumentar a base, mas isso não será suficiente se a base que você ampliar seja de um público que não está correlacionado com a sua estratégia, o seu planejamento. Então, fique atento a todas essas questões. Então, fica o alerta. Você pode estar bombando nas redes sociais e não necessariamente transformando aí o seu visitante em um apoiador para as próximas eleições. Além disso, se você acha que o seu político está bombando, mas do jeito errado, manda esse vídeo para ele, faz esse alerta.